Estamos no último bloco do programa Eclésia dessa noite. O tema é interessante, estamos falando do relativismo. Nós iniciamos o nosso programa de hoje lembrando que o Papa Bento XVI, em diversas ocasiões, falou sobre esse assunto, né? Ele usou a expressão ditadura do relativismo, que a nossa sociedade está mergulhada nessa ditadura do relativismo, né? Lembrei do Papa Francisco, que também endossou essa afirmação do Papa Bento XVI, que também já falou em outras ocasiões sobre esse problema do relativismo, né? O professor Joel Gracioso está aqui do meu lado, que ele é professor doutor em filosofia, nos ajudando a aprofundar nesse tema interessante. Lembrando que o professor Joel Gracioso tem um site, joelgracioso.com.br, né? Lá um pouco mais do trabalho dele, diversas obras, e também uma página no Facebook, facebook.com/Joel Gracioso. Entre outras coisas, o senhor dá aula para seminarista também. Sim, sim. Além da Faculdade de São Bento, né, onde a maioria é seminarista, mas também tem leigos, eu dou aula no Seminário Maria Mater Ecclesia, do Brasil, em Itapecerica da Serra, e dou aula no Instituto de Filosofia Sede da Sabedoria, na Diocese de Osasco. Então, a maioria dos meus alunos, né, tem esse trabalho, graças a Deus, de poder colaborar, dar uma pequena colaboração na formação desses futuros sacerdotes. Muito bem, professor. Bonito o trabalho do senhor. Bom, qual é a relação, né, do relativismo com a fé católica? Por que o Papa Bento XVI tinha essa preocupação tão grande, tantas vezes trouxe esse assunto à tona? Porque, obviamente, ele sendo, ainda quando o cardeal falava disso, depois como Papa, a preocupação dele é pastoral, é com a igreja. Por que ele tinha tanta essa preocupação? Que relação é essa? Então, o que nós percebemos, acho que tanto do ponto de vista do Papa, como na observação da própria realidade, né? O relativismo, quando ele realmente vai sendo interiorizado, incorporado, lógico que tem muitas pessoas que são relativistas e nem percebem, né? É esse que é o problema. Hoje em dia, nós vivemos um paradoxo, uma contradição, uma coisa muito confusa. Porque ao mesmo tempo que as pessoas defendem o seu ponto de vista como uma verdade absoluta, né? Quando você aperta de fato e ela não consegue apresentar argumento, aí ela corre para o relativismo. Ela fala, mas isso daí é a tua verdade, não é a minha. É muito comum. Ela usa isso como subterfúgio, né? Isso é paradoxal. Ou seja, a pessoa não sabe nem o que está fazendo. Mas ela tenta se defender. Porque muitas vezes falta humildade para reconhecer que aquilo que ela estava dizendo não tem coerência, não tem fundamento, não se sustenta. Agora, além de tudo isso, o que a gente percebe na prática é que as consequências do relativismo são bem complicadas. Eu diria que a primeira é do ponto de vista ético, do ponto de vista moral. Porque se tudo de fato é relativo, por exemplo, como que eu vou dizer que arrancar o clitóris de uma menina de 6 anos de idade, como é feito em alguns lugares da África ainda, né, por questão de costume, de cultura, de tradição, aí se eu disser que isso é errado, dependendo como eu disser, vão falar, mas você está falando isso a partir da sua cultura branca, da sua cultura brasileira, não sei mais o quê, e uma cultura não pode julgar outra, né? Isso seria um tipo de etnocentrismo, sei lá o quê. Então tá bom, então eu não posso fazer isso. Mas a questão é que hoje em dia, se você tentar fazer a partir da religião, dá problema. Se você tentar fazer a partir da razão, também é negado. Então, no fundo, é como se eu não tivesse opção. É como se eu tivesse, olha, aquela criança, algumas morrem por causa disso, outras, o clitóris é tirado e a vagina é costurada, e eu sou obrigado a dizer, isso é um costume deles. Como alguns deputados no Brasil, por exemplo, alguns defendem, né, que os muçulmanos casarem com uma criança de 7 anos ou 8 anos, nós devemos aceitar, né? Nós devemos aceitar porque é uma tradição deles, é um costume deles. Agora, esse mesmo deputado que diz isso, ele também não diz que tem que aceitar que em muitos lugares os muçulmanos também apedrejam homossexuais, por exemplo, e empurram, né, jogam de torres. Então, é interessante porque um costume eu tenho que aceitar, o outro não. Então, são essas incoerências, ou seja... Isso na prática é o relativismo? Em relação ao relativismo, porque a grande questão é o seguinte, Eric, qual é o critério? Se eu não tenho critério, ou seja, se toda vez que eu questiono e discordo de uma determinada conduta e um comportamento, eu sou colocado como intolerante ou arrogante, né? Ah, você acha que você é dono da verdade, você acha que você sabe tudo, você acha que a sua verdade é melhor que a minha, não sei o quê. Então, quer dizer, o problema do relativismo é que ele não te dá condições de dizer o que é o certo, o que é errado, o que é o bem, o que é o mal. Porque o bem pode virar mal, o mal pode virar bem,
Tudo depende do ponto de vista, depende da perspectiva. Então, se você gera uma crise ética, tem uma questão moral. Tanto que, por exemplo, como tentou-se resolver isso, que na minha opinião é uma solução frágil. Tá. Já que eu não tenho critérios absolutos, já que não tem verdade absoluta, para não cair para não descambar nessa questão moral e ética, onde você seria obrigado a aceitar tudo, e todo mundo sabe que isso é um absurdo. Você imagina, eu vou ter que aceitar como plausível, né, como aceitável, as piores aberrações que o ser humano possa fazer. Então, isso não tem sentido. Eu não posso usar a cultura para legitimar. Então, qualquer cultura tem coisas positivas, mas qualquer cultura também tem coisas absurdas. A nossa cultura também tem coisas absurdas que precisam ser corrigidas. A grande questão é quais são os critérios. E aí, nessa ausência de critério, nessa dificuldade de lidar com o relativismo, hoje em dia tem a ideia do consenso, né? Vamos dialogar, vamos fazer uma assembleia, e aí você faz um consenso. E o consenso determina o que pode, o que não pode, o que é certo e errado. Mas essa questão do consenso é muito frágil. Porque as vontades que estão ali é que determinam. Ou seja, mudou o grupo, passou o tempo, um outro grupo pode fazer um outro consenso. Um outro exemplo, só para ficar bem claro o que o senhor acabou de dizer. A pessoa pode defender, por exemplo, as crianças. Olha, as crianças têm todo o direito de uma dignidade, lar, etc., uma família. Defende as crianças. Mas essa mesma pessoa que defende as crianças pode ser contra, por exemplo, aquelas tribos indígenas, que acontece inclusive no Brasil, que quando uma criança nasce com algum tipo de defeito, são enterradas vivas. Exato. Né? Poxa vida, você defende a criança, mas essas, em nome da cultura, não podem ser defendidas? Isso é um exemplo clássico de relativismo? Sim, porque é aquela ideia de que aquela cultura, aquela realidade tem outros princípios e outros critérios. Então gera esse tipo de aberração lógica, entendeu? O segundo problema é que geralmente o relativismo ele vai levando ao indiferentismo. Eu vou ficando uma pessoa indiferente. Ou seja, nada mais me toca, nada mais me preocupa. Tanto faz como tanto fez. Principalmente em matéria religiosa. E é isso que Bento XVI foi percebendo. Então a pessoa vai esfriando. Se eu vou na missa, tudo bem. Se eu não vou, se eu me confesso, se eu procuro viver o cristianismo no meu dia a dia, a minha fé católica. Então o relativismo ele vai levando a um esfriamento espiritual e ao indiferentismo. E, portanto, chega a um ponto de que, olha, se eu pratico ou não, se eu levo sério ou não, tanto faz. E aí chega ao ponto de dizer, tanto faz você seguir uma religião quanto outra. Então, se você bate a sua testa num prego para entrar no templo ou adora o Santíssimo Sacramento, é tudo a mesma coisa. Porque toda religião tem o seu culto, toda religião tem a sua prática. E o que a gente vê na realidade é que, se o relativismo gera o indiferentismo, a consequência natural é o ateísmo. Porque a pessoa inteligente, ela percebe o seguinte, olha, se todas as religiões é tudo a mesma coisa, então no fundo é porque Deus não existe. Porque na realidade as religiões se contradizem. Ou seja, por mais que deva existir respeito à liberdade religiosa, e com certeza tem que ter, e esse é um problema, ou seja, por que veio essa coisa do relativismo? E o que o Papa Bento XVI sempre tentou mostrar é que, por um lado, eu posso ser uma pessoa tolerante. Mas o que é tolerar? Tolerar não é concordar com tudo que o outro fala e que o outro faz. Tolerar é você respeitar e permitir que a pessoa use a sua liberdade individual. Ela tem a sua liberdade de pensamento para expressar o que ela pensa, o que ela acha. Ela tem a sua liberdade religiosa para escolher a sua religião. Então, tolerar é respeitar o exercício dessa liberdade. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que ter o direito de questionar, discordar do que o outro pensa e do que o outro faz. Então, o que a gente tem que entender é que a tolerância é no sentido político. No sentido humano de convivência, eu tenho que ser tolerante. Eu não posso matar o outro e perseguir o outro porque ele pensa diferente, porque ele tem uma outra religião, porque ele entende o mundo de uma outra forma. Claro. Então, a tolerância é no sentido político, de convivência. Mas eu não posso ter tolerância no sentido epistemológico. Entendeu? E o que seria a tolerância no sentido epistemológico? O relativismo. Ou seja, é dizer que não tem verdade. É dizer que não tem verdade universal e necessária, que a verdade muda, que a verdade é opinião, que a verdade é relativa. Não, eu posso ser uma pessoa altamente tolerante, conviver, respeitar, caminhar com aquilo que é diferente, mas ao mesmo tempo ser uma pessoa que tem uma postura, que defende que a verdade é uma, seja na religião, seja na filosofia, seja na literatura, seja na política, né? Agora, o problema é que hoje em dia, e aí é onde ele fala de ditadura do relativismo, né? Parece que se você é uma pessoa séria e se você se posiciona, você já é classificado
como arrogante e intolerante. E isso é um problema. Isso é um problema. Eu vou lembrar a frase de novo de Bento XVI, vou ler por completo. E aí, para encerrar, nos minutos finais, o senhor nos ensina, nos oriente que antídoto, né? A gente pode... De que maneira a gente pode se privar do relativismo se existe esse antídoto? Bento XVI disse, então, em 2005, naquela missa que antecedeu o conclave, ter uma fé clara, segundo o credo da Igreja, muitas vezes é classificado como fundamentalismo. Enquanto relativismo, isto é, deixar-se levar aqui e além por qualquer vento de doutrina, aparece como a única atitude à altura dos tempos atuais. Vai se constituindo uma ditadura do relativismo que nada reconhece como definitivo e que deixa como última medida apenas o próprio eu e as suas vontades. Há remédio para isso, professor? Eu acredito que sim. Eu acredito que nós, em primeiro lugar, é ter um amor profundo pela verdade. Nós precisamos ter um amor pela verdade. Porque na medida em que você ama, valoriza a verdade, você se empenha em buscá-la e conhecê-la cada vez mais. Você vai procurar usar todos os recursos que você tem disponível para aos poucos ir se aproximando dessa verdade. Então, repito, o primeiro ponto é esse, amar a verdade. Segundo, não confundir. Você pode ser uma pessoa tolerante, no sentido de respeitar o outro, mas não no sentido de aceitar e concordar com tudo. Né? Nós respeitamos as escolhas dos outros, mas também nós temos que ter o direito de questionar, discordar e muitas vezes até corrigir se necessário no sentido do debate das ideias. Né? Portanto, o que o Papa coloca ali, quer dizer, nós não podemos aceitar que seja imposto sobre nós, né? Tudo pode ser revisto. Não, existem valores inegociáveis. O que é verdade é verdade. Nós podemos mudar o modo de expressar essa verdade, mas não o conteúdo e a essência da verdade. Então, eu diria que o antídoto principal é esse, é cultivar uma vida espiritual, é cultivar uma vida interior, é cultivar um amor profundo por Deus e pela verdade. Busque conhecer. Nós muitas vezes ouvimos tanto o que a imprensa diz, nós ouvimos tanto o que os meios de comunicação dizem em geral, e muitas vezes não procuramos compreender por que o magistério da igreja, a tradição da igreja, ensina o que ensina. Então eu terminaria dizendo isso. Ame a verdade, busque a verdade, procure compreender quais são os valores inegociáveis realmente da nossa igreja e procure entender por que o cristianismo pode ser considerado a verdadeira religião. Compreenda melhor isso, né? Para que você tenha entender que ter uma fé esclarecida não é fundamentalismo. Ter uma fé esclarecida significa ter uma identidade e saber que por que você disse sim a Cristo. Muito obrigado, professor. Foi ótima a participação do senhor aqui. Agradeço mesmo. Foi uma honra ter o senhor aqui conosco. Espero que o senhor possa, em outras oportunidades, voltar aqui no programa Eclésia para a gente conversar sobre outros assuntos da sua área de estudo, que é tão vasto, né? Agradeço mesmo. Eu aproveito para lembrar que aquele site que nós divulgamos anteriormente, que é o site do senhor, joelgracioso.com.br, tem um artigo muito interessante chamado Relativismo, Gênese e Implicações. Relativismo, Gênese e Implicações, do professor Joel Gracioso, que está disponível para você ler, então, no site dele, joelgracioso.com.br. Lembrando também que no Facebook, basta buscar pelo professor Joel Gracioso. Professor, muitíssimo obrigado, como eu disse mais uma vez. Parabéns pelo seu trabalho. Que Deus continue abençoando muito o senhor em todas as áreas da sua vida, especialmente nesse trabalho que o senhor tem com os seminaristas. Obrigado mesmo por que o senhor tem feito. Eu que agradeço o convite, por estar aqui mais uma vez. E repito, nessa busca da verdade, é evidente que o diálogo é fundamental. Temos que saber falar e temos que saber ouvir. Por isso que um grande antídoto é a virtude da humildade também, né? E que Nosso Senhor nos ensinou tanto. Então, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com vocês. Mais uma vez eu que agradeço, professor. Bom, lembrando que todos os nossos programas estão sempre disponíveis no site da Rede Século XXI, na página do programa Eclésia. Esse programa, em breve, também estará lá disponível na íntegra. Basta acessar rs21.com.br. Você clica na lista de programas, né? Todos os programas da casa estão disponíveis nesse site. Clicou na lista de programas, acha a página do programa Eclésia, clica lá, Programa Eclésia, e lá no programa Eclésia, então, todos os programas estão disponíveis. Basta clicar dentro da página do programa Eclésia em vídeos. Está aí, ó, todos os programas estão disponíveis. Clicou em vídeos, você vai abrir uma vasta lista, então, de vídeos para acessar o conteúdo que a gente trabalha aqui semanalmente. Esse programa estará disponível em breve também lá. E no Facebook também,
Facebook, procura lá, Programa Eclésia no Facebook, que é uma maneira da gente ficar junto também nas redes sociais. Curtam a página, o Facebook do Programa Eclésia. Até semana que vem a gente volta com mais algum assunto interessante. Reze por nós, reze por esse programa. Eu agradeço mesmo a tua companhia. Até semana que vem. Até lá. Tchau, tchau.